Hoje eu quero falar com você sobre como nós podemos ajudar que nossos filhos adolescentes e jovens possam ouvir realmente o que a gente quer falar para eles, porque muitas vezes nós queremos dar conselhos para os nossos filhos e nós percebemos que aquela mensagem não entra neles, aquela mensagem não passa, eles não têm interesse no que nós estamos falando e nós sabemos, porque somos pais, que o que nós estamos falando é muito importante para a vida deles. Então, uma coisa que Deus me ensinou na prática, e é muito interessante quando a gente resolve realmente gastar tempo com o Senhor em oração, lendo a palavra de Deus, mesmo que a gente não esteja com vontade de ler. E isso é muito importante que eu deixe claro aqui. Muitas vezes eu leio a Bíblia sem vontade de ler. E também não me obrigo a ler todos os dias. Não vou ser hipócrita dizer que eu leio todos os dias a Bíblia. Eu não leio a Bíblia todos os dias. Mas eu estou ligada no Senhor 24 horas, todo o tempo. E quando eu aprendo alguma coisa, eu sinto necessidade, sinto que Ele me impele a contar isso para as pessoas, por mais simples que seja. Então eu quero te contar o que aconteceu comigo nesse final de semana. Eu tenho tido dificuldade de falar. Eu tenho 2 filhos jovens, solteiros. Eu tenho tido dificuldade de fazer com que as mensagens que eu quero passar para eles e que meu marido quer passar também, ele também sente a mesma dificuldade, que eles escutem realmente. Parece que nós estamos sempre falando de coisas que são desagradáveis para eles, parece que nós somos caretas, como nós pensávamos sobre nossos pais também muitas vezes. E a gente vê que não consegue, a mensagem não passa. Então ontem eu creio que o Espírito Santo me inspirou para isso. Eu não estava com vontade de sair ontem à noite, ontem foi um feriado, foi um recesso na verdade. Desculpe, foi um recesso, hoje que é o feriado, mas eu comecei a orar com os grupos de pessoas que estão orando pelos filhos, e eu não sei se é influência disso, mas eu senti que eu deveria convidar meus filhos e meu marido para a gente sair só nós 4, e eu tenho um filho casado também, sempre nós saímos juntos com a família deles, mas ontem era para sair nós 4, nós saímos. Então fomos comer uma pizza, uma coisa simples. E nesse lugar havia pouca gente, eu fui num lugar realmente mais reservado. E eu comecei a conversar e comecei a falar com eles como se eles fossem meus amigos, não como eles fossem meus filhos. Isso é uma coisa tão simples, tão boba. Eu já sei disso, sou terapeuta de família, tenho 37 anos de casada, 33 anos de casada, e tenho 57 anos, mãe de 3 filhos, mas é diferente quando você realmente se torna humilde para fazer o que você precisa fazer. Muitas vezes você quer passar uma coisa que é importante para o seu filho, ele não quer ouvir, e a vontade que você tem é de largar para lá mesmo. Você se estressa, você cansa, você acaba falando realmente como uma mãe autoritária, e esquece como é importante desenvolver a amizade. Ontem, quando nós saímos e estivemos lá sentados ouvindo, conversando, eu tive a oportunidade de conversar com eles como meus amigos. E eu falei, olha, nós passamos por muitas situações, eu e seu pai tivemos que estudar muito para passar no concurso público. Não é estudar um pouquinho, é estudar muito. Eu vi que eu tinha conseguido capturar a atenção dos meus filhos, porque, principalmente do mais velho, porque nós estávamos numa situação adequada para passar aquela mensagem. Não estávamos em casa quando ele descia, que estava no quarto vendo televisão, descia e eu começava a falar, você está estudando, você está estudando concurso, olha, isso é necessário, parará como mãe, aquela mãe chata. Meu Deus, como é difícil sair desse papel de mãe chata. Como a gente deseja ajudar os nossos filhos e como nós ficamos frustradas. E a nossa frustração, porque nós queremos que as coisas aconteçam rápido, faz com que a gente fale de uma maneira totalmente desagradável para eles, de uma maneira chata, num ambiente na hora errada. E mesmo quando nós temos a hora certa, nós podemos melhorar aquilo. Eu me lembro que um pregador, um profeta que foi à minha igreja, eu estou me lembrando do rostinho dele, mas não me lembro do nome dele agora, ele disse o seguinte, que a profecia, e eu não estou falando de profecia aqui, né? Estou falando apenas de comunicação, mas a profecia, o que ele falou foi muito importante. Ele falou, a profecia, quando você recebe uma palavra para entregar para alguém, isso
não é só a sua responsabilidade entregar a palavra, mas a maneira como você entrega aquela palavra é muito importante. Você tem que ser um canal que tenha sabedoria para saber entregar aquela palavra. Ter cuidado, o momento de você entregar, a forma de você entregar, porque é a sua responsabilidade que aquela pessoa receba aquela mensagem da melhor maneira possível. Então é isso mesmo, é a mesma coisa com a comunicação com nossos filhos. Nós falamos verdades, nós falamos coisas para ajudá-los, nós damos bons conselhos, nós somos pais atenciosos, no sentido de querer passar o melhor para eles, de alertá-los quanto aos perigos, de alertá-los quanto à necessidade de estarem preparados para o futuro, porque nós não vamos viver para sempre, não vamos poder sustentá-los para sempre. Mas de que forma eu estava passando essa mensagem? E ontem eu tive essa prova, na prática eu percebi, estávamos numa pizzaria, num momento leve, em que eu não cobrava nada deles, nem falava de qualquer forma, por causa da minha própria frustração de querer ver resultados rápidos, mas eu usei aquela estratégia de estarmos na pizzaria, num ambiente suave, tranquilo, para que eu pudesse falar para eles, normalmente, conversando sobre as nossas experiências, as nossas dificuldades, minhas e do pai dele, antes da gente conseguir um emprego estável, como nós tivemos que estudar muito, não era só o necessário, era mais do que o necessário, nós nos cansávamos, estudávamos até ficar exaustos, porque a gente precisava ter um emprego público. A gente entendia isso, a gente queria dessa forma. Outras pessoas se sentem tranquilas e confortáveis com empregos como empresários ou como trabalhando em empresas particulares, mas para a gente aquilo era importante. A gente tinha casado, tinha 2 filhos, nós estávamos ganhando muito pouco, os 2, então contei para eles. Meu marido estava junto, mas quem falou mais fui eu contei para eles aquela história. Eles já sabiam dessa história, mas não com todos os detalhes, e nem eu tinha conseguido capturar a atenção deles como eu capturei dessa vez. Então eu vou terminar esse áudio para não ficar longo, para você não se cansar. Busque falar com seus filhos, busque estratégias de momentos assim como ontem aconteceu. Eu estou aprendendo isso agora junto com você. Seja humilde, porque às vezes quando a gente tem uma coisa para ensinar alguém que é interesse daquela outra pessoa, a gente quer que a pessoa logo entenda aquilo. Mas se nós realmente nos preocupamos com nossos filhos, nós temos que criar um ambiente favorável para que eles escutem de verdade o que nós estamos falando. Eu sei que ontem, o que eu falei, essas palavras que eu disse, elas entraram no coração dos meus filhos, na mente dos meus filhos, porque eu não estava sendo a mãe chata. Eu estava sendo quase que só uma amiga, comendo uma pizza com eles e falando da minha experiência, da minha dificuldade e como foi que eu fiz para sair dessa dificuldade financeira, de conseguir um primeiro emprego estável. Então é isso que eu gostaria de passar para você hoje. É uma coisa muito simples, você pode até pensar, que bobagem, eu estou cansada de fazer isso com meus filhos. Mas eu queria te chamar a atenção porque eu tive que ser humilde. Ontem eu não estava com vontade de sair. Na verdade, ontem eu estava até um pouco aborrecida com outra situação. Eu não queria sair, eu não queria comer pizza, mas eu preciso ganhar meus filhos. Preciso ganhar a amizade deles verdadeiramente. Preciso ganhá-los para Jesus. Eu estou orando por eles, mas se eu oro por eles e faço tudo errado, se eu faço as coisas certas, mas de forma errada, então eu não vou ter um bom resultado. Queria deixar para você esse ensino que eu tive ontem da parte do Senhor. Sei que foi o Espírito Santo que me inspirou a ser mais humilde e a preparar o ambiente para a mensagem que eu precisava passar para eles. Um abraço para você, eu espero que tenha ajudado um pouco na sua relação com seu filho, com a sua filha, e que a gente possa estar aprendendo juntos. Eu vou colocar esse áudio no YouTube, vai ser um podcast. Então, se você tem algum comentário, faça aqui embaixo. Eu também quero aprender com você sobre coisas simples que podem me ajudar com meus filhos. Um grande abraço para você e Jesus o abençoe, especialmente na relação com seus filhos.